Fala pessoal, Marcelo do Grupo Arena falando. Vamos conferir os maiores públicos pagantes como mandante do Brasileirão. Em 20º lugar, Bragantino, com um pouco mais de 99 mil torcedores, uma média bem baixa para o Braga, né? Média de 5.826 torcedores por jogo. Em 19º lugar, Cuiabá, um pouco mais de 133 mil torcedores, com média de 7.856 por jogo. Em 18º, Juventude, com 144 mil, média de público de 8.490 torcedores. Em 17º lugar vem o Atlético Goianiense, com média de público de 8.490 torcedores, um pouco mais que o Juventude, um total de 144.377 torcedores como mandante. Em 16º lugar, o Criciúma, com um total de 249 mil torcedores, média de público de 14.762. Bastante gente pro Criciúma, né? O Criciúma é top. 15º lugar, o Grêmio, com um total de público de 305.460 torcedores, média de público por jogo de 17.968 torcedores. Em 14º, o Vasco da Gama, com 352 mil torcedores, média de público por jogo de 20.749 torcedores. Em 13º lugar, o Vitória, galera, com 386 mil torcedores, um pouco mais de 386, média de público por jogo de 22.700 torcedores. Em 12º lugar, o Botafogo, galera, que era líder do Brasileirão, com uma média de público total de 476 mil torcedores, um pouco mais de 28 mil torcedores por jogo. Em 11º lugar, Atlético Paranaense, com 456 mil torcedores, bastante gente, galera. Média de público de 28.537 torcedores por jogo. Em 10º lugar, o Internacional, quase o dobro do Grêmio, com 493 mil torcedores, quase 500 mil torcedores total pagantes, com média de público de 29 mil por jogo. Em 9º lugar, Fortaleza, com quase 500 mil também, com 497 mil, média de público por jogo de 29.278 torcedores. Em 8º lugar, galera, Palmeiras, público pagante mandante, 531 mil, média de público por jogo de 31.254 torcedores. Em 7º lugar vem o Fluminense, galera, tricolor lá do Rio de Janeiro, com um público total de 506 mil, passou os 500 mil torcedores já no ano, né? Como mandante, lembrando, é como mandante, média de público por jogo de 31 mil. Em 6º lugar, Atlético Mineiro, galera, Atlético Mineiro com média de público de 32 mil, um pouco mais de 32 mil, com público total de 525 mil torcedores. Em 5º lugar vem o Cruzeiro, com 575 mil torcedores total, com média de público de 33 mil torcedores por jogo. Em 4º lugar, galera, vem o Bahia. O Bahia surpreendeu a gente, né? Com 615 mil torcedores, os caras são fera. Média de público de mais de 36 mil torcedores por jogo. Agora vamos no top 3, galera. Top 3 dos maiores públicos pagantes como mandante do Brasileirão 2024. Em 3º lugar vem o São Paulo, com 691 mil torcedores, média de público por jogo de 40.658. Em 2º lugar, galera, o Corinthians, com 737 mil torcedores, média de público de mais de 43 mil. E em 1º lugar, galera, com maior público pagante como mandante no Brasileirão 2024, o Flamengo, galera. Flamengo com público total de 908 mil torcedores, com média de mais de 53 mil torcedores. E aí, galera, gostaram desse vídeo? Segue a gente aí para acompanhar mais vídeos como esse.